Vamos agora aqui para mais uma aula de revisão para o ITA e o assunto é equilíbrios químicos. Antes de a gente começar de fato, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para saber quando sair novos vídeos e já deixa aquele like da confiança. E solta a vinheta aí! A matéria de hoje que a gente vai ver é equilíbrios químicos. E para a gente começar essa parte de equilíbrios químicos, primeiro a gente tem que lembrar que a maior parte das reações que a gente vê no nosso dia a dia são reações reversíveis. Elas acontecem num sentido direto e também num sentido inverso. E quando a gente tem essa reação confinada em um ambiente fechado, ela pode chegar até o equilíbrio. O que acontece é o seguinte, na nossa reação direta a gente tem que as substâncias A e B se transformam nas substâncias C e D. E a velocidade da nossa reação direta, como a gente já viu lá na cinética química, é que a velocidade da reação direta é K1 vezes a concentração de A elevado ao seu coeficiente estequiométrico vezes a concentração de B elevado ao seu coeficiente estequiométrico. E, da mesma forma, a gente tem aqui a velocidade da reação inversa. Então a gente tem aqui, olha, o C e o D se transformando em A mais B. E da mesma forma, a velocidade da nossa reação inversa vai ser igual a K2 vezes a concentração de C elevado ao coeficiente estequiométrico vezes a concentração de D elevado ao coeficiente estequiométrico. E como você pode perceber aqui, com o passar do tempo, A e B vão sendo consumidos, ou seja, a concentração deles vai diminuindo. E como a concentração deles vai diminuindo também a velocidade da nossa reação direta. Mas peraí. De acordo com que o tempo vai passando, C e D vão sendo produzidos, ou seja, vai aumentando a velocidade da reação inversa. Então repara bem aqui. Ao mesmo tempo, a velocidade da reação direta diminui e a velocidade da reação inversa aumenta. Concorda comigo que se uma está diminuindo e outra está aumentando, vai ter um lugar que elas se encontram? E é exatamente a partir do momento que elas se encontram que a gente tem o equilíbrio químico. E a partir desse momento, a concentração dos produtos e a concentração dos reagentes permanece constante. Só uma coisa muito importante aqui. Esse equilíbrio é um equilíbrio que a gente chama de equilíbrio dinâmico. Por quê? Não é que pararam de se formar produtos ou os produtos pararam de se transformar em reagentes, mas apenas que a velocidade com que os reagentes se tornam produtos é a mesma com que os produtos se tornam reagentes. E com isso a gente tem um equilíbrio dinâmico. E essa aqui é a noção inicial de equilíbrios químicos. Agora que você já lembrou essa noção de equilíbrio químico, a gente pode vir aqui para as constantes de equilíbrio. E as constantes de equilíbrio elas são obtidas de fato dessa noção daqui. Quando a gente tem que a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, a gente tem equilíbrio químico. Ou seja, K1, concentração de A elevado a Z, concentração de B elevado a B é igual a K2 vezes concentração de C elevado a C vezes concentração de D elevado a D. Se você pegar essa concentração de A e B passar dividindo e pegar esse K2 e passar dividindo para o outro lado, a gente vai ter aqui constante de velocidade da reação direta dividido pela constante de velocidade da reação inversa é igual a esse fator aqui que tem a ver com as concentrações dos produtos elevados aos seus coeficientes estequiométricos dividido pelas concentrações dos reagentes elevados aos seus coeficientes estequiométricos. E quando a gente está no equilíbrio, isso daqui é o que a gente chama de constante de equilíbrio químico, mas é constante baseada em concentrações, por isso que aqui a gente tem um Czinho. Mas peraí, se esse nosso equilíbrio está acontecendo entre substâncias gasosas, então essas concentrações aqui também podem ser convertidas para pressões. Lá da nossa equação de Clapeyron, primeira revisão para o ITA que eu fiz aqui, a gente tem que PV igual a nRT, mas se a gente isola N sobre V, a gente tem que isso aqui é igual a P sobre RT. E quando a gente substitui aqui, a gente vai chegar numa outra constante, uma constante em termos de pressão. Ou seja, o nosso Kp vai ser igual a pressão de cada um dos nossos produtos elevados aos seus coeficientes estequiométricos dividido pelas pressões dos nossos reagentes elevados aos seus coeficientes estequiométricos. Só lembrando, essas aqui são as pressões parciais
de cada uma das nossas substâncias, ou seja, é a pressão que aquela substância sozinha faz naquele recipiente, nas paredes daquele recipiente, e a gente já viu lá na nossa revisão de gases o que é pressão parcial. Mas, prosseguindo aqui, a gente consegue obter uma relação entre o nosso Kc e o Kp, que é de fato relacionando através da nossa equação de Clapeyron. E a gente vai ter que o Kp é igual ao Kc vezes RT elevado a ΔN, onde esse nosso ΔN é a variação de número de mols na nossa reação. Ou seja, no final a gente tem C e D, e inicialmente a gente tem A e B. Ou seja, a gente tem aqui CD menos A mais B. Beleza? E aqui a gente tem algumas expressõezinhas que vinculam essas nossas constantes de equilíbrio lá com variáveis da nossa cinética química, da nossa termoquímica e da nossa termodinâmica química. Aqui, olha, Kc, constante em termos das concentrações. Espera aí, a constante em termos de concentração é a constante de velocidade da reação direta dividido pela constante de velocidade da reação inversa. Como é que essa constante é obtida? Equação de Arrhenius, sim. Isso daqui é o fator pré-exponencial vezes E elevado a menos EA sobre RT. E esse daqui da mesma forma. Quando a gente divide um pelo outro, a gente vai ter um fator novo A, que é a razão dos fatores pré-exponenciais das nossas reações direta e inversa. E quando a gente tiver aqui a nossa diferença de energias de ativação da reação direta e da reação inversa, isso vai dar pra gente o nosso ΔH, que está expresso bem aqui. Já no nosso Kp, a gente pode entender que o nosso Kp está relacionado com a nossa variação de energia livre de Gibbs, com o nosso ΔG. ΔG, zero, que é o ΔG nas condições padrão. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Bem lembrado o que é Kc, o que é Kp, e essas expressões aqui são importantes da gente ter na cabeça que vão ajudar a gente a demonstrar algumas coisas. Agora que a gente já viu as constantes de equilíbrio, tanto em termos de pressão quanto em termos de concentração, a gente vai para os quocientes das reações. Como assim? Quando a gente está fora das condições de equilíbrio, quando a gente está fora do equilíbrio, a gente continua podendo calcular nossas concentrações dos produtos elevados aos coeficientes estequiométricos dividido pelas concentrações dos reagentes elevados aos seus coeficientes estequiométricos. E da mesma forma para a pressão. Só que como a gente está fora do equilíbrio, isso daqui é o que a gente vai chamar de quocientes. Aqui é o QC, que é em termos de concentração, e o QP, que é em termos de pressão. E o que esse QP vai mostrar pra gente é se a gente está mais para a esquerda ou mais para a direita da nossa reação. Peraí. Lembra que a nossa constante de equilíbrio é obtida em termos de velocidade, quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. E quando a gente está fora do equilíbrio, as velocidades são diferentes, certo? Ou seja, uma vai ser maior do que a outra. E quando a gente tem que o nosso quociente é maior do que a constante, é porque a velocidade da reação inversa é maior do que a velocidade da reação direta. Imagina, peraí. Para o Q ser grande, para o Q ser maior do que K, é porque a gente tem mais produtos, a concentração dos produtos está maior do que deveria ser. E por isso, como a concentração dos produtos está maior do que deveria ser, a velocidade da reação inversa é maior do que a velocidade da reação direta. E da mesma forma, quando a gente tem que o nosso Q é menor do que o K, peraí, para o nosso Q estar abaixo do K, é porque as concentrações dos reagentes estão maiores do que as concentrações que vão ser no equilíbrio. Ou seja, a velocidade da reação inversa vai ser menor que a reação direta. Ou seja, a nossa ida da reação é mais rápida do que a volta. Ou seja, o nosso equilíbrio está indo para o lado direito. Mas, quando a gente tem V1 igual a V2, a gente tem que o nosso Q é igual ao nosso K. Mas esse nosso Q não vai ser utilizado somente para saber para qual lado a nossa reação está indo. Ele vai ser utilizado também nessa equaçãozinha daqui, que a gente pode obter a variação de energia livre de Gibbs para uma dada reação a partir da variação de energia livre de Gibbs dessa reação nas condições padrão, mais RT ln do nosso Q. Ou seja, a gente vai poder obter a nossa variação da nossa energia livre de Gibbs para uma condição qualquer, a partir da condição padrão e do RT e do nosso quociente da reação.
Tudo bem até aqui? Deu para entender o que é Q e o que é K? São coisas diferentes. K é só quando está no equilíbrio, Q é para todo o resto das nossas situações. E falando da nossa constante K de equilíbrio, a gente vai para algumas observações importantíssimas. A primeira delas é: constante de equilíbrio é adimensional, não tem unidade. Se você vir por aí uma constante de equilíbrio com unidade do lado, tá errado. É a vida, beleza. Segue o jogo. Mas no ITA você nunca vai ver uma constante de equilíbrio com unidade do lado, porque pela definição lá de quando a gente obtém a partir de velocidade da reação direta igual a velocidade da reação inversa, a gente a partir dali não considera mais a dimensão para obter a nossa constante de equilíbrio. Mas enfim, uma outra observação muito importante é que para uma equação, a constante de equilíbrio só varia com a temperatura. Digamos que ele te deu uma reação química, te deu uma equação química, e fez de tudo sem mexer nessa equação e não aumentando a temperatura. Ou seja, olha, a constante de equilíbrio não mudou. Agora, a partir do momento que ele começou a mudar a temperatura, opa, minha constante de equilíbrio pode mudar sim. Ah, não, ele pegou a nossa equação e multiplicou por 2, dividiu por 2, somou com outra, aí vamos com calma, que a gente pode ter alteração na nossa constante do equilíbrio, quando a gente soma equações químicas, quando a gente soma reações químicas. Aí a gente vai ter a constante mudando. Mas fora isso, se a equação permanecer constante, a constante de equilíbrio é constante, a não ser que varie a temperatura. Outro ponto importante é que a nossa constante de equilíbrio, ela mede a espontaneidade da nossa reação direta a partir das condições padrão. Bem aqui, no quadro anterior, eu escrevi que o nosso Kp é igual a E elevado a menos ΔG sobre RT. ΔG nas condições padrão. Ah, então a nossa constante de equilíbrio, ela vai estar relacionada com o nosso ΔG padrão da nossa reação. Ou seja, é uma medida da espontaneidade da nossa reação direta, mas a partir das condições padrão. Mas que condições são essas? As condições padrão são gases com pressão de 1 atm, temperatura de 25 graus Celsius, ou seja, 298 Kelvin, e concentrações de soluções de 1 mol por litro. Essas daqui são as condições padrão. E agora a nossa última observação importante em relação à constante de equilíbrio aqui: a constante de equilíbrio não é alterada por catalisadores. Eu tenho uma reação acontecendo, eu coloco um catalisador, eu não vou mexer na minha constante de equilíbrio. O catalisador só vai fazer com que o meu equilíbrio seja atingido mais rápido, mas ele não vai mudar a constante e nem vai mudar a proporção dos meus produtos, exatamente porque não muda a constante. Tudo bem? Deu para entender até aqui? Nós vamos agora para um tópico que é muito importante, que volta e meia está presente na prova do ITA, que são as operações com equilíbrios químicos e, no caso, também com a nossa constante de equilíbrio K. Daqui para frente, na maior parte das vezes, eu vou colocar só K, porque a gente consegue relacionar a nossa constante de pressão com a nossa constante de concentração. E, no caso aqui, mais especificamente, essa aqui é a nossa equação que a gente tinha lá para o Kp, mas que vai representar a nossa constante de equilíbrio no geral. Beleza? E para a gente partir para as operações com equilíbrios químicos e constante de equilíbrio, mas o que é isso, moço? Quando eu somo dois equilíbrios, quando eu pego um equilíbrio, inverto ele, quando eu pego um equilíbrio, multiplico por 2 ou divido por 2, o que acontece com a nossa constante de equilíbrio para essa nova equação? Repara, é uma nova equação quando eu multiplico por 2, divido por 2, inverto ou somo com uma outra equação. A gente vai ter uma constante de equilíbrio diferente que também vai ser constante, a não ser que a gente varie a nossa temperatura. Espera aí, bem aqui embaixo, ainda agora eu coloquei que ΔG é igual a ΔG0 mais RT ln de quê? A gente viu lá na nossa aula de termodinâmica que quando a gente tem ΔG negativo, é porque a gente tem que algo espontâneo está acontecendo. Quando a gente tem ΔG positivo, quer dizer que o inverso daquilo que eu estou estudando é que é o espontâneo. E quando meu ΔG vale 0, isso quer dizer que a gente está no nosso equilíbrio. Ah, quando a gente está no nosso equilíbrio, o que vira K. E se eu passar esse negócio para o outro lado e separar, a gente tem exatamente essa expressão daqui.
Ou seja, K igual a E elevado a menos ΔG sobre RT, que vai virar que o nosso ΔG0 é menos RT ln de K. Mas, Amos, por que que isso vai ser importante pra gente? Isso é importante demais pra gente porque ΔG é função de estado. E a gente viu isso lá na nossa aula de termodinâmica química. Mas por que, Amos? Quando eu somo equações, eu só posso somar para a equação final o que é função de estado. Quando a gente viu lá na lei de Hess que a entalpia é uma função de estado, só depende da situação inicial e da final, não depende de como eu saí dessa condição inicial e cheguei na minha condição final, a gente obteve que quando a gente soma equações, a gente soma essa função de estado. Quando a gente multiplica uma equação por 2, a gente multiplica por 2 também essa nossa variável, essa nossa função de estado. Mas isso vale só para funções de estado e constante de equilíbrio não é uma variável de estado. O que é variável de estado é variação de energia livre de Gibbs. Isso sim é função de estado. E a gente vai operar exatamente com ela, e não diretamente com as constantes, mas a partir disso a gente vai conseguir chegar em algumas regrinhas para soma de equações químicas, inversão e também para multiplicação por constantes. Nós vamos agora aqui para a soma de equilíbrios químicos. Digamos que eu tenho um equilíbrio Azão mais Bzão, resultando Czão mais Dzão, com uma constante K1, e claro, uma variação de energia livre de Gibbs nas condições padrão 1. E uma outra reação, Czão mais Dzão, gerando Ezão mais Fzão, com uma constante K2. E se você reparar bem, Czão e Dzão estão nos produtos desse equilíbrio aqui de cima, e Czão e Dzão estão nos reagentes desse nosso equilíbrio aqui de baixo. Ou seja, se a gente somar essas duas equações, esses dois equilíbrios, a gente consegue cortar Czão e consegue cortar o Dzão, chegando aqui no nosso equilíbrio global. Azão mais Bzão, resultando em Ezão mais Fzão. E a pergunta é, quanto equivale essa nossa nova constante de equilíbrio? Constante da soma desses nossos equilíbrios aqui. Espera aí, o que a gente pode somar quando a gente soma reações são as variáveis de estado. K não é variável de estado, mas variação de energia livre de Gibbs é variável de estado, é função de estado. Ou seja, o ΔG dessa nossa terceira reação aqui, dessa nossa reação global, é igual ao ΔG da primeira mais o ΔG da segunda. Mas espera aí, o ΔG aqui nas condições padrão é menos RT ln de K. Substituindo aqui, a gente tem essa expressão, e a gente pode, multiplica tudo por menos 1. Ah, virou tudo mais. Divide todo mundo por RT. A gente vai ter ln de K3 é igual a ln de K1 mais ln de K2. Soma de logs, na verdade, a gente pode transformar isso em ln de K1 vezes K2. Ou seja, ln de K3 igual a ln de K1 vezes K2. E daqui a gente consegue tirar aqui, K3 é igual a K1 vezes K2. Então quando a gente soma equilíbrios, a constante dessa soma vai ser o produto das nossas constantes dos equilíbrios individuais. E é por isso que a gente tem essa regrinha aqui. Na verdade, a constante da soma de duas reações é o produto das nossas constantes. Tudo bem? Deu para entender? Agora a gente vai para a multiplicação por uma constante. E agora se a gente tiver um equilíbrio Azão mais Bzão em equilíbrio com Czão e Dzão. E esse equilíbrio aqui tem uma constante K1. Só que agora a gente quer saber qual é a constante de equilíbrio se eu multiplicar essa equação toda aqui por alfa. Tendo aqui os nossos coeficientes estequiométricos todos multiplicados por esse alfa. Olha, o que a gente pode dizer entre uma e outra é em relação à função de estado, ou seja, variação da energia livre de Gibbs. Ou seja, peraí. Lá na nossa lei de Hess, lá na nossa termoquímica, quando a gente multiplica uma equação por 2, a gente multiplica o nosso ΔH por 2. Quando a gente multiplica a nossa equação por alfa, a gente multiplica o nosso ΔH por alfa. E é isso que acontece com funções de estado quando a gente multiplica a equação como um todo. Ou seja, o nosso ΔG padrão 2 vai ser igual a alfa vezes o nosso ΔG padrão 1.
Só que peraí, quanto é que vale o nosso ΔG0? Opa, nosso ΔG0 é menos RT ln de K. Ou seja, isso daqui vai ser menos RT ln de K2. Isso aqui vai ser igual a alfa. Alfa vezes quanto? Opa, ΔG padrão 1 é menos RT ln de K1. Opa, de novo, a gente pode multiplicar tudo por menos 1, pode dividir tudo por RT. Então a gente vai ter que o ln de K2 vai ser igual a alfa vezes o ln de K1. Opa, a gente tem lá das nossas propriedades do logaritmo, que isso aqui eu posso colocar como expoente aqui. Ou seja, a gente vai ter que o ln de K2 vai ser igual ao ln de K1 elevado a alfa. E daqui a gente vai ter que o nosso K2 vai ser igual a K1 elevado a alfa. Ou seja, se a gente pegar uma equação e multiplicar por alfa, a nossa nova constante de equilíbrio dessa equação vai ser a constante antiga elevada ao expoente alfa. Você pode estar se perguntando, Amós, e se eu dividir? Opa, dividir nada mais é do que multiplicar pelo inverso. Ou seja, se a gente multiplicasse aqui por 1 sobre alfa, a gente estaria colocando aqui que o nosso K2 seria K1 elevado a 1 sobre alfa. Isso equivale para alfa tanto maior do que 1 quanto alfa menor do que 1. Por exemplo, se o nosso alfa for igual a meio, isso quer dizer que o nosso K2 vai ser o K1 elevado a meio. Opa, e elevar a meio é a mesma coisa que tirar a raiz quadrada. Tudo bem? Deu para entender? Multiplicamos uma equação por alfa, a gente eleva a nossa constante anterior a alfa. Beleza? Vamos agora para um caso que na verdade vem aqui da multiplicação também, que a gente pode interpretar como sendo da multiplicação também, que é a inversão da nossa equação. Digamos que a gente pega esse nosso equilíbrio aqui, Azão mais Bzão, em equilíbrio com Czão e Dzão, e inverte. O que era produto vira regente, o que era regente vira produto. Agora a gente tem Czão mais Dzão, gerando Azão mais Bzão. E nesse caso daqui, quando a gente inverte o nosso equilíbrio, a constante, quando a gente inverte, é exatamente a constante antiga elevada a menos 1. A gente pode interpretar essa inversão como se a gente tivesse multiplicado a equação por menos 1. E fica tudo negativo e você muda de lado. Beleza? Como a gente multiplicou por menos 1, a nossa constante antiga é elevada a menos 1. É uma das maneiras da gente interpretar e da gente gravar uma regra menos. Gravar aqui, na soma de reações, a gente multiplica as constantes de equilíbrio e na multiplicação por uma constante, a gente eleva a nossa constante de equilíbrio a essa constante. Tudo bem? Deu para resolver todas as dúvidas que você tinha quanto a operações com reações de constante de equilíbrio? Nós vamos revisar agora o princípio de Le Chatelier. E o princípio de Le Chatelier diz o seguinte: toda vez que é perturbado um sistema que está em equilíbrio, a natureza age contra essa perturbação, age de maneira a tentar minimizar essa perturbação ou inclusive anular essa perturbação. E a gente vai ver alguns fatores que a gente pode ter para esse deslocamento de equilíbrio, como a gente chama. E o primeiro deles é a concentração. Digamos que a gente tem esse equilíbrio aqui, Azão, Bzão e Czão, Dzão, e eu vou perturbar o meu equilíbrio. Eu tinha esse sistema em equilíbrio e de repente eu aumentei a concentração dos reagentes. Se eu aumentar a concentração dos reagentes, não olha para cá, não olha para cá. Se eu tinha o sistema em equilíbrio, eu aumentei a concentração dos reagentes. Espera aí, a natureza vai agir naturalmente a tentar diminuir essa concentração dos reagentes, mas é simples a gente entender isso. Se a gente aumenta a concentração dos reagentes, a gente não está aumentando a velocidade da minha reação direta? A velocidade da reação direta tem a ver com a concentração desses caras aqui. Então, se eu aumento
a concentração dos reagentes, o meu equilíbrio se desloca para direita. Mas peraí, e se eu diminuir a concentração dos meus produtos? Peraí. Se eu diminuir a concentração dos meus produtos, a natureza vai agir de maneira a tentar fazer com que se produzam mais produtos. Mas se você pensar em termos de velocidade, quando eu diminuo a concentração dos meus produtos, eu diminuo a velocidade da reação inversa. Ou seja, em ambos os casos, tanto quando a gente aumenta a concentração dos reagentes ou quando a gente diminui a concentração dos produtos, a velocidade da reação inversa vai ficar menor do que a velocidade da reação direta. Ou seja, como a velocidade da reação direta é maior, o nosso equilíbrio vai ser deslocado para a direita. E em termos lá de quociente da nossa reação, a gente vai ter que o nosso QC vai ser menor que o KC. Se a gente lembrar lá do Q e do K, é a concentração dos produtos sobre a dos reagentes. E aqui, o nosso QC, ou seja, o nosso quociente da reação fora do equilíbrio, vai ser menor do que a nossa constante de equilíbrio. Esse aqui é o caso em que o nosso equilíbrio é deslocado para a direita. Mas e quando a gente diminui a concentração dos reagentes? Eu tinha a situação em equilíbrio e, por algum motivo, eu diminuí a minha concentração dos reagentes. Peraí, se eu diminuir a concentração dos reagentes, eu diminui a velocidade da reação direta. Mas eu não mudei nada ainda a velocidade da minha reação inversa. Opa! Ou seja, na hora que eu diminui a velocidade da direta e a inversa continua com a mesma velocidade. Ou seja, a velocidade da reação inversa vai ser maior. Ou seja, o meu equilíbrio vai ser deslocado para a esquerda. E é a mesma coisa que acontece se eu aumentar a concentração dos meus produtos. Aumentei a concentração dos produtos, eu aumento a velocidade da reação inversa e eu desloco meu equilíbrio para a esquerda. Nesse segundo caso aqui, também a gente tem velocidade da reação inversa maior que a velocidade da reação direta, e nesse caso aqui a gente tem o nosso QC maior que o nosso KC. Em ambos os casos, o que a natureza vai tentar fazer vai ser levar o nosso QC a virar o nosso KC, levar o nosso sistema ao equilíbrio. Tudo bem? Deu para entender aqui esse primeiro fator em relação à concentração das substâncias? A próxima perturbação que a gente pode ter em um equilíbrio químico é a variação da temperatura. Quando a gente aumenta ou a gente diminui a temperatura, a gente varia a nossa constante de equilíbrio. E essa é a única forma de variar a constante de equilíbrio para uma dada equação. É a única forma. Fica com isso na cabeça. Beleza? E a gente sabe que quando a gente pega lá da equação de Arrhenius, constante da velocidade da reação direta dividido pela constante de velocidade da reação inversa, a gente obtém isso daqui, que é a nossa constante de equilíbrio em termos de ΔH. E peraí, a gente vai ter que dividir esse estudo do efeito da temperatura, do deslocamento do equilíbrio pela variação de temperatura em dois casos. Um deles é quando a nossa variação de entalpia é maior do que zero, é quando a nossa reação é endotérmica e quando a nossa reação é exotérmica. Quando a nossa variação da entalpia é positiva, quando a gente aumenta a temperatura, a gente também aumenta a nossa constante de equilíbrio químico. Ou seja, o aumento da temperatura favorece reações endotérmicas. Se eu tenho uma reação endotérmica e eu aumento a temperatura, eu favoreço a ocorrência mais ainda dessa reação. Digamos que a gente tenha uma reação que no sentido direto dela, ela é endotérmica. A gente aumentou a temperatura, essa reação vai acontecer mais ainda. Esse equilíbrio vai ser deslocado para a direita. Tudo bem? Já para reações endotérmicas, quando a gente diminui a temperatura, na verdade a gente está atrapalhando, porque o aumento da temperatura favorece as endo, ou seja, a diminuição desfavorece as reações endotérmicas. Já para o caso de reações exotérmicas, vai ser a diminuição de temperatura que vai favorecer as nossas reações exotérmicas. Beleza? E quando a gente aumenta a temperatura em reações exotérmicas, a gente tem uma diminuição da nossa constante de equilíbrio e um desfavorecimento da nossa reação. Ou seja, só gravar aqui, o aumento da temperatura favorece reações endotérmicas e a diminuição da temperatura favorece reações exotérmicas. Só uma observação aqui, com certeza você já viu esse gráfico aqui alguma vez?
E esse gráfico daqui, ele é do coeficiente de solubilidade em função da temperatura. E você viu que tinha algumas substâncias que tinham a solubilidade que aumentava com o aumento da temperatura. E aí falaram para você que essa substância tinha dissolução endotérmica. E você falou, mas por que raios que é dissolução endotérmica? Na verdade é por isso daqui. Ah, peraí. O aumento da temperatura está favorecendo a dissolução dessa substância. Opa! Então, o aumento da temperatura favorecendo a dissolução dessa substância é porque essa dissolução é endotérmica. É uma relação endotérmica que acontece aqui. E quando a gente aumenta a temperatura e a gente favorece o acontecimento da nossa reação, é porque a nossa reação é endotérmica. Beleza? Deu para entender? E aí tinha umas outras que quando a gente aumentava a temperatura, o coeficiente de solubilidade diminuía. Beleza? Peraí. O aumento de temperatura vai desfavorecer reações exotérmicas. Ah, então é por isso que essa substância aqui você falava que tinha dissolução exotérmica. É exatamente por isso. E aí, tem umas outras que não estão nem num caso nem no outro, que variavam muito pouco, que a gente chamava de atérmico. Ou seja, na verdade, o que a gente tem aqui, o ΔH dessa dissolução é muito pequeno, e por isso a variação da nossa solubilidade da substância com a temperatura não vai variar significativamente. Beleza? Mas o efeito da temperatura que a gente tem é isso. Vamos agora para outro fator que pode perturbar o nosso equilíbrio e gerar um deslocamento de equilíbrio. E esse fator é a variação de pressão. E eu já salientei aqui que a gente vai avaliar o efeito da variação de pressão por variação de volume. Vamos com calma, eu explico. Digamos que a gente tenha um pistão, que dentro desse meu pistão eu tenho esse equilíbrio N2 gasoso mais H2 gasoso em equilíbrio com amônia. E esse equilíbrio está acontecendo e desse lado, se você somar os coeficientes estequiométricos, nós temos 1 mais 3, 4 mols. E do lado dos produtos a gente tem 2 como coeficiente estequiométrico, ou seja, nós temos 2 mols no produto. E de repente, esse equilíbrio está acontecendo e eu chego e comprimo esse equilíbrio. Eu aumento a pressão, mas eu estou fazendo um aumento de pressão por variação de volume. Então, beleza. Como eu aumentei a minha pressão por variação de volume, na verdade, o que a gente vai ter é que quando a gente aumenta a pressão, a gente tende a deslocar o nosso equilíbrio para o lado que tem menos número de mols de gases. Então, por exemplo, se esse aqui fosse o nosso equilíbrio e a gente aumentasse a pressão diminuindo o volume, o nosso equilíbrio ia tender para o lado direito, porque do lado esquerdo tem 4 mols e do lado direito nós temos 2 mols. E se de repente a gente tivesse aqui o nosso equilíbrio e a gente aumentasse o volume, diminuísse a pressão? Diminuindo a pressão a gente vai tender para o lado que tem maior número de mols de gás. Ou seja, se a gente tem o nosso pistão, o nosso êmbolo aqui, e a gente aumenta o volume, a gente iria deslocar o nosso equilíbrio para a esquerda. Beleza? Mas por que eu estou falando, enfatizando aqui e aqui, que a gente está aumentando e diminuindo a pressão por variação de volume, que essa aqui é a regra para aumento e diminuição de pressão por variação de volume. Imagina que você tem aqui esse seu êmbolo e tem um acesso e de repente você injeta lá dentro um pouco mais de amônia. Se você injeta amônia lá dentro, você está aumentando, mantendo o volume constante, você está aumentando a pressão de amônia. E como você aumenta a pressão de amônia, você desloca o equilíbrio para a esquerda. Mas espera aí, amores, aumentou a pressão e foi para o sentido de número de mols maior. Sim, porque não foi um aumento de pressão por diminuição de volume. Foi simplesmente eu mantive o volume constante e injetei produto. E injetando produto, a gente desloca para a esquerda mesmo. Ah, mas e se eu tiver de novo volume constante e injetar lá dentro reagentes? Opa, se eu introduzo reagentes, eu vou mudar o meu QP e aí eu vou deslocar o meu equilíbrio para a direita. Por quê? Porque a gente não está fazendo aqui
variação de pressão por variação de volume. Quando não é por variação de volume, a gente pode olhar diretamente por esse efeito da concentração. Mas quando é por variação de volume, a regra que vale é essa. E aí, um outro ponto relevante é, peraí, se eu tenho o meu êmbolo aqui, o meu cilindro, e dentro tenho gases, e de repente eu tenho esse equilíbrio acontecendo e eu coloco hélio lá dentro, eu injeto hélio. A minha pressão vai aumentar? Minha pressão total vai aumentar? Vai aumentar sim. Mas peraí, hélio vai mudar alguma coisa, o meu QP? Não vai mudar não. Ah, mas vai mudar a pressão total? Vai. Porque a pressão total é a soma das pressões parciais, a gente já viu lá em gases. Ou seja, peraí. Se eu chegar aqui e aumentar mais a pressão de hélio, que eu coloquei aqui agora, o que vai acontecer? Vai aumentar a minha pressão total. Mas vai mexer alguma coisa no meu QP? Não vai mexer nada. Ou seja, a introdução de gás inerte, de gás que não participa na minha reação, não vai deslocar o equilíbrio, que é a mesma coisa aqui. Imagina tá acontecendo equilíbrio aqui entre A, B, C e D. Aí você joga E aqui dentro. Vai deslocar o equilíbrio? Não. Conversa entre A e B, C não se mete. Tipo isso, beleza? O equilíbrio entre A, B, C e D, você coloca um cara que tem nada a ver, não vai mexer no equilíbrio. É a mesma coisa aqui. O equilíbrio é entre N2H2 e amônia. Você coloca outro cara que tem nada a ver, não vai deslocar o equilíbrio para lado nenhum. Agora a gente vai para uma observação que eu nunca vi cair no ITA, mas imagina que ao invés de a gente ter variação de volume em um equilíbrio entre substâncias gasosas, a gente tem uma variação de volume em um equilíbrio em solução aquosa. A gente tem todas as nossas substâncias na água, diluídas na água, e de repente eu começo a vaporizar a água. Peraí, no momento que eu começo a vaporizar a água, eu começo a aumentar a concentração de todas as minhas substâncias. Eu começo a aumentar a concentração de reagentes e de produtos. E o que vai acontecer? Vai acontecer algo semelhante com o que a gente tem aqui. No caso de solução aquosa, a gente não tem aumento de pressão, a gente tem aumento de concentração por variação de volume. E o que vai acontecer também é que a gente vai tender a ir para o lado de menor número de mols, mas não número de mols de gás, menor número de mols dissolvido em água. E, da mesma forma, se eu tenho uma solução e eu jogo água, se eu jogo água eu estou aumentando o meu volume, eu estou diminuindo a minha concentração. Ou seja, eu vou deslocar o meu equilíbrio para onde a gente tem um maior número de mols de eletrólitos dissolvidos. Tudo bem? Deu para entender? Fez sentido isso aqui? Mas a gente vai abordar equilíbrios em solução aquosa mais lá para frente e a gente vai estudar tudo direitinho, beleza? E aí, deu para entender aqui a revisão do princípio de Le Chatelier de como os equilíbrios químicos reagem às perturbações?